Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos mais um diálogo que impacta com um tema específico. E a Ana Clara já fez o spoiler no último episódio sobre o carnaval. E claro que o tema de hoje é quaresma. O nosso convidado já esteve aqui, inclusive tem um episódio inteiro sobre a vida dele, sobre a história dele. Foi muito legal. Então, vamos começar mais um 1818. Mas, primeiro, se inscreve no canal, deixe seus comentários e, mais do que nunca, compartilhe esse projeto. Contamos com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert, espero que vocês estejam tendo uma boa semana. E como foi dito, aqui é um especial, né? A gente teve a primeira semana passada um especial sobre o carnaval e hoje a gente vai ter um especial sobre o tema quaresma. Então eu digo que se você ainda não assistiu de carnaval, ou assiste esse vídeo e vai lá, ou vai lá, assiste o outro primeiro, depois volta aqui para você ter a experiência completa pra gente falar sobre esses dois temas que conversam muito entre si, né? Mas, sem mais delongas, eu vou deixar aqui pro Márcio Maia, que já veio aqui, mas para ele fazer uma breve apresentação pro pessoal que está assistindo. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo convite novamente de estar aqui no 1818. Fico muito feliz de estar falando sobre um assunto que é muito legal, né? Falar principalmente um momento que a gente está vivendo agora, que é exatamente o período da quaresma. E espero que seja um bate-papo construtivo, que possa acrescentar e que se o pessoal também futuramente tiver pergunta e eu puder responder, estarei aqui aberto e à vontade para vocês também perguntarem. Fiquem à vontade. Muito bem. Então, nós vamos começar o programa, como ele é temático, né? Quaresma. Pedindo, Márcio, que você explique o que é de fato a quaresma num primeiro momento e qual a sua interpretação, como você está vendo esse momento do mundo. Mas eu acho que é muito relevante, primeiro, explicar o que é a quaresma de fato. Porque todo mundo, de certa forma, fala sobre isso, vive isso de forma indireta ou direta, mas quando você pede para alguém explicar, às vezes ficam alguns equívocos, né? Então, por favor, o que é a quaresma de fato? E muitas vezes, né, antes de chegar nessa resposta, obviamente da perspectiva da minha caminhada, do meu estudo, né, daquilo que eu gosto de ler e os locais que eu frequento, né, do ponto de vista religioso, né, de espiritualidade, quando você diz que as pessoas têm uma dificuldade de entender a quaresma, é até natural, não é uma coisa, não que seja um conhecimento difícil de aprender, não é isso, mas acho que é um termo que fica muito vago, realmente as pessoas têm uma ideia, a quaresma, e assim, tá bom, estamos no período de quaresma, mas acabam não entendendo a grandiosidade do período que ela significa. A quaresma em si nada mais é do que um período de 40 dias. E nesse período de 40 dias, né, simbolicamente, inclusive dentro da questão do cristianismo, né, a visão cristã, o número 40 ele é muito significativo, né? Tem várias passagens na Bíblia que fazem referência ao número 40. Então foram 40 dias no deserto, Moisés 40 dias no Monte Sinai até receber lá os mandamentos. E outras referências, né, que existem na história, não só bíblica, falando dessa questão do número 40. Poderíamos aqui falar, né, trazer essa questão numerológica do ponto de vista da Kabbalah, ou da Cabala, né, que, como a gente costuma dizer. Sim, obviamente não sou conhecedor profundo desse assunto, mas se a pessoa procurar, tiver um pouquinho de interesse em tentar encontrar esses significados, ela vai encontrar várias referências, né? O número 40, período de 40 dias, semanas e assim por diante. Então a quaresma nada mais é do que isso, né? O significado de quaresma está relacionado a um período, né, de 40 dias, e quando a gente traz essa ideia, né, da quaresma para o momento que a gente vive, aí sim a referência à questão cristã, né, a vivência do Cristo, toda a sua história, aí isso vem com uma carga assim de filosófica também e espiritual no sentido de vivência muito grande, porque a Igreja Católica, o catolicismo, né, o cristianismo como um todo, o grande marco,
apogeu ou apoteose, se a gente pode chamar assim, é a Páscoa, né? O significado da Páscoa. A Páscoa é o renascimento, né, de Cristo, significa a vida, significa a renovação. Muitos até falam, poxa, mas por que o coelho, né, é o símbolo da Páscoa? É porque tem a ver com fertilidade. Não que não tem nada a ver com a questão de Cristo estar relacionado a coelhos nem ovos, mas são símbolos que trazem a ideia de fertilidade. Se o cristianismo, então, falando pela nossa formação, na grande maioria, né, do Brasil, das pessoas, associa essa questão do cristianismo à fertilidade, à vida e exatamente à ressurreição do Cristo, para aqueles que acreditam, né? E eu tenho Cristo como maior mestre, assim como muitas pessoas que eu conheço. Então, entender a importância da Páscoa é fundamental para que você entenda o significado de viver uma quaresma. É muito sério isso, né? Apesar de simples, é de uma profundidade muito grande. Então, se a gente pegar, né, o domingo de Páscoa, né, muitos perguntam, puxa, mas como é que se define, né, a data da Páscoa, por exemplo? E eu estou falando isso para se definir, né, o período de quaresma, inclusive de carnaval. Teoricamente, existe uma convenção que associa, né, a data da Páscoa como o final do ciclo de lua cheia após o equinócio. E aí muitos devem estar falando, meu Deus, o que esse homem falou? Então vamos com calma, né? A gente sabe que existem os ciclos lunares, em média 7 dias, né? E a gente sabe que existe um movimento astronômico chamado equinócio. O que é o equinócio? É um período do ano, ele ocorre 2 vezes ao ano. Um ocorre no dia 20 de março e o outro ocorre no dia 20 ou 21 de setembro. Depende muito de alguns posicionamentos. Nesse dia especificamente, o que acontece? A linha imaginária que a gente tem, como chamada de linha do Equador, quando você simbolicamente expande ela para o cosmos, para o universo, vamos chamar de linha de Equador celeste. Imagina essa mesa aqui, como se essa beirada, se fosse um círculo, óbvio, uma circunferência, fosse o Equador. E existe uma linha imaginária chamada de eclíptica. Essa eclíptica é, teoricamente, o caminho que o Sol percorre. Então, a gente, obviamente, sabe que é a Terra que gira em torno do Sol, né? Mas pensando, né, no homem, no ser humano, né, que vivia naquela época observando as estrelas, ele tem como referência a Terra, que é onde nós estamos. Então, teoricamente, dá-se a impressão que o Sol caminha. Ele nasce num determinado ponto, na direção leste, e ele vai subindo, né, simbolicamente. Meio-dia ele está a pino e depois ele se põe, e assim por diante. Então, existe uma faixa celeste, uma faixa do céu, que simbolicamente o Sol percorre. E se a gente fizesse uma linha traçando esse caminho, a gente chamaria de eclíptica. Ela não coincide com a linha do Equador celeste. Então, existe uma inclinação entre uma circunferência e a outra. Imaginando assim, de forma bem simplificada, um bambolê dentro de outro, ou 2 aros, né, um dentro do outro. Em 2 momentos, esses círculos eles vão se encontrar, de um lado e do lado oposto. E, simbolicamente, é exatamente nesse ponto, também chamado de ponto vernal, onde ocorre o que a gente chama de efeito de um evento astronômico chamado de equinócio. Equinócio vem de equilíbrio, né? de igualdade. A quantidade de horas é a mesma do que a quantidade da noite, né? A hora da noite, o horário da noite. Então, isso traz a ideia de equilíbrio. Então, a partir desse período, que é de equinócio, no caso do mês de março, que é outono para nós, né? E primavera para o hemisfério norte, a partir desse dia, o próximo ciclo de lua cheia, né, ou o domingo seguinte ao período de lua cheia após o equinócio é que é considerado o domingo de Páscoa. Então, por que eu estou falando isso? Porque o equinócio esse ano ele vai acontecer no dia 20 de março
E a próxima lua cheia, depois dessa data, começa, né, um ciclo lá de 7 dias, no dia 12 de abril. Se você contar 7 dias, né, o próximo domingo vai ser dia 20. Ou seja, a Páscoa vai ser comemorada dia 20 de abril. Então, de todo esse caminho, né, que eu comecei falando, para chegar exatamente na data da Páscoa. E aí, voltando ao início da nossa conversa, da onde saiu a Quaresma? A Páscoa, né, o período, né, da paixão de Cristo, é vivida do domingo anterior a essa data, do dia 20, nesse ano, onde ele foi ovacionado, né, simbolicamente, a entrada dele na cidade de Jerusalém, que é o domingo de Ramos, que ele é recebido em cima de um burrinho, aquela comemoração toda. 7 dias depois, né, 7 dias não, alguns dias depois ele é crucificado, e no 7º dia simboliza o renascimento, que é o domingo de Páscoa. Então, a partir desse período, né, do dia da Páscoa, esses 7 dias anteriores, a partir dali nós contamos 40 dias antes. E aí sim a gente chega na data do Carnaval, né, que aí a gente consegue entender por que essa Quaresma existe, ou o que ela significa, e ela vai culminar com esse último período de 7 dias e finaliza com o domingo da Páscoa. Eu não sei se eu fui claro, que eu falei tanta informação aqui, não, mas se vocês tiverem dúvidas... Foi didático porque é importante esses detalhes que não são falados, né? Sim, porque mostra que é uma data que tem muito significado por trás, não só uma questão religiosa, né? Mas uma questão, como você disse, até uma questão astronômica, né? Isso é muito legal. Sim. É lógico que a igreja, ela, né, não sou católico, né? Como toda criança começou ali, mas não frequento. E eles não creio que exista lá, pelo menos para toda a população, essa explicação direta, não que não exista. Mas essa questão do equinócio é um evento astronômico muito importante. E o catolicismo, como todas as religiões, elas usam, né, de forma assim muito positiva. Não vejo isso como algo ruim. Eventos astronômicos, o movimento do planeta, essas questões todas, para relacionar isso às festas religiosas, por exemplo, né? Então, obviamente não é falar de ciclo da Lua, né? Mas o fato é que isso é real. Tá. E uma coisa muito interessante, né, quando a gente fala da Quaresma, pensando assim, da onde surgiu isso, né? Não sei dizer qual foi o concílio, né, da igreja que determinou esse período de 40 dias anteriores, né, à Páscoa, para que fosse vivido como um período de penitência na visão católica. Outras religiões, elas também respeitam a questão da Quaresma, da Páscoa, com algumas particularidades que fogem um pouco da regra. Por exemplo, os espíritas, né, no sentido do kardecismo, também respeitam esse período, mas eles não entendem como um período de penitência. A penitência em si é uma característica muito do catolicismo, né? Eles entendem como um período de necessidade de evolução, a partir do momento que a pessoa consegue refrear, vamos dizer assim, os desejos e impulsos. E aí, vocês me interrompam, tá? Porque eu fico falando, acho que eu fico falando legal. demais. Pode falar. Tem uma coisa que eu acho muito legal e interessante, que é o quê? Muitos se perguntam, puxa, mas eu não sou católico, eu não sou de tal religião, por que eu devo seguir a Quaresma? Eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, se os telespectadores já fizeram, mas eu acredito que é muito importante. Por que eu digo isso? Se você crê no Cristo vivo, que ele renasce, né, que toda aquela simbologia, né, de toda a paixão de Cristo, todo aquele sofrimento, a questão da crucificação, o próprio Domingo de Ramos, onde ele é ovacionado, ele é exaltado, e dias após as mesmas pessoas que o exaltaram, o crucificaram e apoiaram, você começa a entender que o ser humano, né, a humanidade, é um espaço, eu não vou dizer assim, de maluco, de forma assim, jocosa, digo isso. Brincadeira, né? Mas porque fala, puxa, né? Se você pensar a história do Cristo, num domingo ele entra ovacionado, dias depois ele é crucificado e as pessoas escolheram. Sim.
É um negócio muito doido, assim. Como é que isso é possível, né? Compreendendo toda a grandiosidade do que é Jesus Cristo, do que ele significou. E que mensagem é essa, né? Que muitos que não acreditam nele, a gente respeita. Como pode a mensagem de um homem durar 2025 anos após? E ele nunca falou que ele era rei, que ele era filho de Deus. Eu creio que ele deva ter falado dessa forma, mas nunca se colocando como melhor que ninguém. E essa mensagem perdura até hoje. Sim. Então, a compreensão da questão do cristianismo, do Cristo, da vivência, né, dessa espiritualidade, independente da religião, ela é tão profunda que aí, voltando, né, me puxem sempre que eu fugir, a questão da quaresma, quando a igreja, né, institui esse período de 40 dias na visão deles de penitência, mas obviamente é muito mais no sentido de autocontrole, autodomínio e de provação pessoal. Quando a pessoa, independente da religião dela, compreende a importância desse período, aí sim você entende que a grandiosidade do ser humano está aí. Porque se você pegar a história, né, bíblica de Cristo, nos 40 dias no deserto, ele foi tentado a todo momento. Questões ligadas à luxúria, questões ligadas a dinheiro, a poder, a status. E se você pensar que você crê nesse Cristo vivo e de que forma nos foi ensinado que fôssemos iguais a ele, não que fôssemos Jesus Cristo. Eu não vou transformar isso aqui em vinho. Uma, porque eu não bebo e também não sou. Mas assim, a gente precisa, né, segundo a nossa fé, tentar recriar ou caminhar no caminho que Cristo passou. E é aí a grandiosidade da coisa. Então, o que são esses 40 dias no deserto, se não uma forma de nós, seres humanos, nos colocarmos à prova? Nós não precisamos ir no deserto ficar 40 dias. Mas eu posso passar esses 40 dias, por exemplo, viver a quaresma de fato, controlando a minha boca, controlando a minha língua, controlando a minha mente, controlando os meus instintos, os meus desejos. Isso não impede ninguém de viver, de comer carne, seja carne vermelha, o que quiser. Mas será que não é um período necessário para o ser humano avaliar de que forma ele vive os seus desejos? Porque se a gente parar para pensar, todas as vezes que a gente vira escravo dos nossos desejos, sejam eles sexuais, de poder, de qualquer coisa, será que não é aí que simbolicamente o mal vence? Então a simbologia da quaresma ela é tão profunda, ela não impede de viver, de dar risada e de conversar, né? Não precisamos viver uma vida monástica. Eu não sou um frei, né? um padre, não sou. Mas eu tento a todo momento, principalmente no período da quaresma, e acho que todos deveriam, refletir sobre isso. Então, refletir sobre a saúde mental, como o participante anterior falou, da questão da saúde mental, de refrear os desejos, de refrear, ou pelo menos controlar, né, esses impulsos de raiva, de ansiedade. E como fazer isso? Dominando a si mesmo, né? Obviamente tem técnicas, tem formas, mas o principal é a pessoa querer passar por esse deserto simbólico de 40 dias para que ela entenda a grandiosidade do que é a fertilidade e a vida, que é o renascimento do Cristo, que acontece na Páscoa. Acho que é isso. Eu acho muito interessante que a gente está falando muito sobre Domingo de Ramos, né? E eu lembrei que a gente tem um episódio aqui do Lugares que Impactam que a gente mostra uma celebração de Domingo de Ramos em Ávila, lá na Espanha. Então eu vou deixar aqui o link para o vídeo, porque é muito legal, porque a gente viu as procissões, assim, as pessoas andando com os ramos. E eu acho que esse é um simbolismo muito interessante, porque a gente vê muito a hipocrisia do ser humano, né? A gente percebe muito o quanto nós somos contraditórios. E talvez seria um período para a gente refletir sobre nossas contradições, né? Sim. Então acho que é muito interessante também pensar nesse feriado, nessa data, que é uma data muito católica, o Domingo de Ramos. E a gente não é tão mais celebrada na cultura popular, mas no interior, né? No interior do Brasil ainda tem muitas festas de Domingo de Ramos.
mas ainda não é. Eu lembro que foi muito legal porque ele saiu na rua, no vídeo vocês vão poder ver. Então, aqui na cidade de Ávila, a gente falou muito também de Santa Teresa d'Ávila. Então, é um vídeo muito legal, vou colocar o link aqui. Mas eles davam os ramos para as pessoas. Eu tenho guardado o ramo que eu recebi ainda e ele tá bom ainda, não zoou o ramo que você pensa, né? Vai ficar ruim. Mas é muito interessante ver você se atentar às suas próprias hipocrisias, né? Sim. É um período muito interessante. Tem uma curiosidade, quando eu era criança, a cultura popular dizia que era para você pegar o ramo, guardar, ele vai ficando seco, e quando tivesse chuva muito forte, com trovão, relâmpago, e se você tivesse medo dessa tempestade, que você colocasse fogo no ramo, que a chuva ia acalmar. Devido a toda essa mística, né, em cima desse momento. Interessante, isso eu não sabia. Que é exatamente o ramo que foi usado ali nas festividades, né, do cristão, né? Sim. Essas festividades cristãs. A gente tá com a hoje a gente está meio travado. Fazer uns exercícios aqui. É que depois também a gente faz exercício, o pessoal aqui faz um certo bullying. Faz um meme depois. Vira meme. Mas os bastidores. Uma pergunta, Márcio, que eu acho que é fundamental para os dias de hoje, é uma reflexão sobre como você enxerga o mundo hoje, dentro desse cenário que, por vezes, se apresenta muito caótico, e a Quaresma. Porque muita gente fala que é um período que a gente tem que se resguardar, que a gente tem que tomar mais cuidado, que as energias aí que não são muito boas estão espalhadas nesse período. Então, qual a sua visão em relação à Quaresma e o mundo que estamos vivendo? Sim. Puxa, é difícil, né, de definir, né, assim, de fato, né, a resposta para essa pergunta, mas eu acho que cabe numa situação de tentar enxergar isso, a minha visão sobre isso, é a compreensão, por exemplo, qual é o tempo que a gente vive, que inclusive é uma pergunta, né, que sempre se faz aqui no final do programa, a relação do tempo. O que eu percebo, né, que as pessoas... e tudo isso que eu falo não é de forma assim, precisamos viver uma vida monástica. Não, a gente tem que viver, dar risada, ser feliz. Isso é importante. Amar, ser amado, não importa como, tem que ter isso. Mas hoje em dia, eu penso assim que as pessoas, o mundo como um todo, ele vive muito essa questão do tempo, como os gregos, né, que definiam 2 tipos de tempo, né, que é a questão do cronos, né, que é a questão do cronológica, o cronometrado, é esse tempo linear que a nossa mente, normalmente, né, numa visão muito mais filosófica, ela está presa. Então, a pessoa acorda a certo horário, ela vai lá, toma o seu banho, toma um café, começa a trabalhar, fica o dia inteiro, aí vem o almoço, aí vem lá a sua dinâmica, vai para a academia ou estuda. Então, esse pensamento linear, nesse tempo cronológico, ele é necessário porque, obviamente, estamos encarnados, somos seres físicos, mas somente viver essa compreensão do tempo, na minha visão, ela escraviza a pessoa, ela escraviza o ser humano. E muitos podem falar, puxa, mas e qual é a solução? Se é que é uma solução, mas é uma outra visão, que é a compreensão do tempo, chamado de kairos também, pelos gregos, que é um tempo... que não é esse tempo cronológico ou linear, mas é um tempo da existência, vamos chamar assim. Quando você fala de espiritualidade, de compreensão, seja da vivência da Quaresma, da fé, não importa, a gente está falando desse tipo de tempo, desse tempo do que eu sou, do ser, né, do meu espírito, vamos chamar assim. Então eu percebo, né, que as pessoas como um todo, elas estão muito mais distantes desse tipo de tempo, esse tempo de qualidade, de presença, estão vivendo somente, né, na linha mental dessa cronologia, voltadas apenas ao tempo relógio, ao tempo da fábrica, e isso é ruim.
isso traz consequências. Uma delas é o problemas de saúde mental, né? Hoje em dia, uma das epidemias que existem no mundo é a questão da depressão, né? As várias síndromes que existem aí, transtornos e demais coisas que acontecem. Por quê? Porque as pessoas acabam se distanciando dessa questão do sagrado. E quando eu falo sagrado, não está atrelado a uma religião. Pode estar? Pode. Mas você precisa de um tempo de qualidade, um tempo de reflexão, de meditação, né, de oração, que seja, para que você consiga compreender o que de fato é importante numa relação humana. É você basear ela no que a pessoa tem, ou no tempo cronológico que você vai passar com alguém, ou naquele tempo de presença, onde você toma uma cerveja e não importa se vai durar 10 minutos ou 2 horas, aquela qualidade te traz bem-estar, porque você é ser humano. Então, o mundo, né, as pessoas, na minha visão, óbvio, precisariam voltar a pensar sobre isso, ou pelo menos digerir um pouco melhor essa questão de como que como que é esse tempo, como ele está sendo vivido. Porque isso gera uma série de problemas, né? E quando a gente associa a questão da quaresma, que é um período simbólico, né, de introspecção e de superação, né, das nossas mediocridades, né, das nossas hipocrisias, já que somos cristãos, na grande maioria, por que não fazer esse exercício de autorreflexão? Isso é muito importante na minha visão. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, sim. Onde eu acho que é o ponto, né, diante daquilo que você narra. O mundo de hoje, ele nos força a usar o nosso tempo sobre a luz de um único viés, que é o tempo do trabalho, né? E quando a gente consegue se apartar disso, se libertar disso e ver que há uma luz no final do túnel e que a gente pode se apropriar do tempo de uma forma prazerosa, diferente, com qualidade, isso é fundamental. E onde entra talvez a quaresma nessa fala? Tempo de reflexão, né? Ou seja, usar esse período, mesmo que simbólico, como um momento para refletir sobre a sua própria existência. Sim. E aquilo que eu gostaria e que eu acredito ser fundamental, mudar em mim. Ou fazer algo que seja importante para mudar o meio que eu vivo. Sim. Porque é muito importante, eu acho, que a gente parar para pensar que a gente precisa, sim, discutir que tipo de ser humano você é, que tipo de ser humano que eu sou, mas a gente também precisa pensar como que é o meio que eu vivo e como eu posso colaborar para esse meio Sim. mudar e melhorar, né? Então, acho que quaresma, apesar de ter todo esse caráter religioso, eu acho que a proposta hoje do programa é levar para as pessoas uma amplitude maior do que a quaresma pode representar na vida das pessoas, porque você bem disse, aqui no Brasil, mesmo você não sendo de nenhuma religião, a quaresma ela existe no nosso inconsciente, no nosso imaginário. Uhum. Todo mundo tem um pouco disso lá no imaginário, né? Mesmo que distante, mas está lá. Está lá, está instalado. Real, né? Está lá, está instalado. Então, já que nós sabemos que isso é algo quase que cultural dentro do nosso país, que façamos disso um momento importante para refletir, para pensar, mas não para sofrer, né? Mas um momento para que a gente possa refletir. Isso. E vamos então para o nosso quadro 1818 Indica, em que cada uma das pessoas aqui na bancada vai indicar alguma coisa. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma música, algo que você acha que vai ser legal para o pessoal que está assistindo. E se você quiser adquirir esse livro ou coisa do tipo, nós temos o nosso link aqui da Amazon, que você pode acessar, comprar o que você quiser e vai ajudar bastante. Então, qual seria a sua indicação? Ó, pessoal, já aproveitando, né, até a temática do programa, tem um livro que eu li faz muito tempo e eu sempre indico para amigos. Eu não sei se causa o impacto nas pessoas que me causou, porque foi muito positivo esse livro. É um livro é um romance, ficção, né? Não é uma narrativa, uma narração de fatos reais, mas ele se chama, né, o Evangelho segundo Pilatos. Puxa, mas Pilatos tem evangelho? É um romance.
Mas a temática do livro, né, sem dar spoiler, lógico, é uma reflexão que no final ele leva a pessoa a entender, ou pelo menos a pensar, um ponto de vista de o que torna uma pessoa ser um cristão. Mas como assim, né? Pilatos, leiam um livro, né? Tem lá passagens poucas engraçadas, mas é um livro muito legal. É um romance, né? Um livro muito fino até, da editora Ed Ouro, na época que eu li. Eu só não lembro o nome do autor. Não, tudo bem. Eric alguma coisa, Schmidt, não sei. Mas é um livro meu muito interessante, chama-se O Evangelho segundo Pilatos. E o final me surpreendeu, porque eu pensei, puxa, eu nunca tinha pensado por esse viés, o que é ser cristão. Então, eu acho que está aí. Poderia indicar muitos mais, mas acho que está bom. Bom, a minha indicação de hoje, já que nós estamos nessa viagem reflexiva, quaresma, sobre São Francisco de Assis, um livro do Jacques Le Goff, que é um historiador sensacional, medievalista, trabalha temas incríveis dentro da historiografia, mas esse livro sobre São Francisco, do Le Goff, é primoroso. Então, indico vocês, assim, para vocês esse livro com toda a convicção de que é muito profundo e que vai fazer muito sentido para vocês, talvez uma leitura para Quaresma. Compre o livro no nosso link e leia nos 40 dias da Quaresma. De repente vai fazer algum sentido. Eu vou trazer, então, um romance, uma ficção aqui, mas que eu acho que também pode trazer várias reflexões para as pessoas. E é o livro As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu, que é do Mitch Albom. Esse livro é muito legal, vai contar a história do Ed. Ele é um mecânico de parques de diversões. Ele vai morrer no aniversário de 83 anos dele. E ele acha que a vida dele foi um fracasso. Ele acha que nos 83 anos de vida dele, ele nunca realizou os sonhos dele. Então ele morre nessa perspectiva de eu sou um fracasso, minha vida foi um desperdício. E aí ele vai encontrar essas 5 pessoas que ele vai encontrar nesse céu e ele vai ver como a vida dele, por mais que ele não considerasse uma vida incrível, uma vida com grandes realizações, ele impactou a vida de outras pessoas, positivamente e negativamente. Então é muito legal esse processo dele perceber que a vida dele, por mais pequena que ele considerasse, teve um impacto muito grande na vida das pessoas ao redor dele. Então acho que é muito legal para o pessoal perceber o quanto, de fato, você impacta na sociedade, você impacta nas pessoas ao seu redor. Então, essa foi a minha indicação hoje. Muito bem. E para finalizar o programa de hoje, né, eu vou pedir para o Márcio, primeiro, muito obrigado pela presença. Né, eu tenho certeza que esclareceu muita coisa aqui hoje. E eu gostaria que fazer é hipotético. Vamos supor que você, através da sua fala, pudesse levar para as pessoas, de fato, transformação. Porque leva. Toda fala leva. Mas o que o Márcio Maia diz para as pessoas nessa quaresma? Qual é a sua mensagem? Com toda a convicção de uma pessoa que entende que isso vai fazer um impacto, vai produzir um impacto e vai produzir reflexões. Então, o que o Márcio Maia diz para todos nós aqui? Espero que essa mensagem, né, chegue, né, a vocês, mas o que eu diria às pessoas, que acho que é uma convicção assim, muito forte que eu acredito, liberte-se. Liberte-se das amarras que você tem, né, dos preconceitos, das paredes que criaram para você, né, na sua infância, na sua vivência. Liberte-se de verdades que não te servem mais. Procure ser verdadeiro. Eu acho que toda pessoa que busca, né, de fato, quando ela para e conversa com Deus, com o sagrado, da forma que vocês entenderem, ela obtém uma resposta. Essa resposta normalmente não vem em forma de fala, a não ser que você tenha uma mediunidade, né, e receba. Mas ela vem, às vezes, por um livro, por uma fala de um amigo, por uma conversa que você ouviu no metrô, e aí você talvez perceba a grandiosidade que é você estar vivo, a dádiva que é você estar vivo e livre de amarras que a vida nos coloca, né?
Nós somos obrigados a trabalhar, obviamente, pagar nossas contas, porque somos encarnados. Mas qual é o tempo de qualidade que você tem para você, para sua família, para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus pets, que seja, né? Então, liberte-se. Liberte-se das amarras que te aprisionam. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de ouvir, talvez, quando eu fosse mais novo. E para finalizar, né, vamos ao presente do nosso convidado. Sim, claro. Como nós falamos da última vez, é uma forma da gente levar um pouco da nossa luz para o nosso convidado. Então, essa luminária com o nosso logo aqui, que ficou muito bonitinho. By Mag. By Mag, que é o do Gamecast. Inclusive, Isso. quem quiser assistir, gosta desse universo nerd, de videogames, essas coisas assim, entra lá no Gamecast. Então, foi um presente deles pra gente. E a gente tá presenteando nossos convidados. Eu agradeço. E, com certeza, vai para o meu consultório online. Pode ter. É isso aí. Vai estar lá. Inclusive, o nosso grande produtor, Rodrigo, está aqui, que é do Gamecast. Isso é verdade. É a voz do além, né? É a voz do além, uma voz do voz além. grave, misteriosa. Sim. Muito bem. E muito obrigado mais uma vez. Assistam o episódio dele inteirinho, falando sobre a história dele, que vale a pena. Sim. E eu finalizo o 1818 de hoje pedindo para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários e, claro, compartilhar muito. E como lá no Carnaval, no episódio, eu falei para todos vocês curtirem muito o Carnaval com responsabilidade, etc, etc, eu vou dizer também sobre a Quaresma. Para quem é cristão ou não é cristão, ou que tem convicções e filosofias de vida diferente, não tem problema. Mas tira esse tempo para fazer profundas reflexões sobre a sua própria existência e aquilo que para você é fundamental construir como fortaleza interna para que você seja um ser humano melhor. E, claro, transforme o nosso meio social em algo que seja muito mais habitável do que aquele que nós estamos hoje inseridos. Queremos uma sociedade melhor. Tenho certeza que você também quer isso. Isso é independente de qualquer crença, de qualquer filosofia, de qualquer time de futebol. Todos nós queremos um mundo melhor. Fica aqui essa reflexão. Um Isso. grande abraço. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. A Lute Benedetta, que é uma loja de velas e aromas. Vocês podem entrar aqui na descrição para conhecer o catálogo dela. Nós temos também a Baccarin English School, que é uma escola de inglês com aulas 100% personalizadas para as suas necessidades. E também a Noesis, que também fala de psicologia, Sim. mas é um grupo de psicólogos especialmente preparados para atender brasileiros que moram fora do país e que precisam desse aporte emocional também. Isso. E quem diria eu, esquecendo dos nossos colaboradores e patrocinadores, mas a Ana já fez o Na verdade, papel. foi uma voz. Nós temos uma voz do além também, que é o Vinícius. É. Ele é o nosso produtor aqui também, na nossa equipe. É. E aí ele ficou mandando mensagem: patrocinador, patrocinador. E tem Então, a outra pessoa também, que é a Juliana, que não gosta muito de aparecer, mas tem episódio dela aqui tem também, episódio viu? dela aqui também. Ela faz aqui parte da equipe do Lugares. Então, se vocês forem assistir aquele vídeo que eu falei, que é em Ávila, ela vai aparecer também. Então, você já vê o Domingo de Ramos, você conhece o pessoal da nossa equipe, vale a pena. É isso aí. Um grande abraço, mais uma vez, do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio.